O segredo que Napoleon Hill ensinou ao mundo: a fé em Deus traz prosperidade. Alguns chamam de destino, outros chamam de sorte, mas aqueles que realmente entenderam. Não uma fé fraca. Não uma fé de desespero, mas uma fé inabalável, uma fé absoluta. Desde os primórdios da humanidade, os maiores construtores de impérios, visionários, líderes e milionários tinham algo em comum. Eles acreditavam em algo maior do que eles mesmos. E entre os que estudaram profundamente esse poder está um homem que dedicou sua vida a decifrar a mente dos mais bem-sucedidos do mundo, Napoleon Hill. Ele não falava apenas de dinheiro, ele falava de mentalidade, de conexão espiritual. E ele deixou claro: a fé é o ponto de partida de toda a riqueza. Existe uma lei que governa tudo, uma lei espiritual. Você se torna aquilo em que acredita profundamente. Se você acredita na escassez, ela cresce. Se você acredita na doença, ela se fortalece. Se você acredita no fracasso, ele encontra caminho. Mas quando você acredita que Deus está ao seu lado, seu medo enfraquece, sua mente clareia, sua postura se transforma. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser desenvolvido através da repetição, da oração e da convicção emocional. Ele afirmava que pensamentos misturados com fé tornam-se poderosos o suficiente para influenciar a realidade. E quando essa fé é direcionada a Deus, ela se torna inquebrável. Prosperidade começa na mente. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Uma mente dominada pela dúvida jamais constrói riqueza duradoura. Uma mente dominada pelo medo bloqueia oportunidades. Uma mente dominada pela insegurança repele a abundância, mas uma mente sustentada pela fé, essa mente cria caminhos onde não existem. A fé ativa a coragem. A coragem ativa ação. A ação consistente gera resultados, e resultados repetidos constroem prosperidade. É alinhamento. Quando você confia que Deus guia seus passos, você anda com mais firmeza. Quando você acredita que há propósito em cada desafio, você não desiste na primeira queda. E é exatamente isso que separa os que vencem dos que ficam pelo caminho. Abundância é um estado espiritual. A maioria pensa que abundância é ter muito dinheiro, mas abundância é viver sem medo constante. É ter paz enquanto constrói, é dormir tranquilo enquanto planeja. É manter esperança mesmo quando tudo parece escuro. A fé em Deus cria a abundância interior, e essa abundância interna começa a refletir externamente. Porque quando você se sente sustentado por algo maior, você para de agir por desespero. E decisões tomadas sem desespero são decisões mais sábias. Napoleon Hill dizia que a fé elimina limitações mentais, e uma mente sem limitações encontra oportunidades invisíveis aos pessimistas. A saúde da alma reflete no corpo. A ansiedade corrói. O estresse constante destrói lentamente o corpo. Quando você entrega a Deus aquilo que não pode controlar, sua mente relaxa. Seu coração desacelera. Seu corpo responde. A ciência já mostrou que estados emocionais positivos fortalecem o sistema imunológico. Mas muito antes da ciência confirmar, a espiritualidade já ensinava. Uma alma em paz fortalece o corpo. A fé não é apenas espiritual, ela é fisiológica. Ela reduz o peso invisível que carregamos todos os dias. E um corpo livre de tensão excessiva tem mais energia para prosperar. O poder da convicção absoluta. Napoleon Hill observou que os grandes líderes tinham uma característica dominante. Eles falavam como se já fosse realidade, agiam como se já estivesse garantido, persistiam como se fosse impossível falhar. Isso não era arrogância. Quando você acredita profundamente que Deus está abrindo caminhos, você se torna imparável. Não porque não enfrenta dificuldades, mas porque
não aceita a derrota como destino. A fé transforma obstáculos em testes, fracassos em aprendizado, demoras em preparação, a escuridão antes da luz. Todo grande salto de prosperidade é precedido por um período de escuridão. Dúvidas surgem. Recursos parecem insuficientes. É nesse momento que a maioria desiste, mas aqueles que mantêm fé e quando atravessam, descobrem que o que parecia fim era apenas um ajuste de rota. Deus não trabalha no tempo humano, Ele trabalha no tempo perfeito. E a fé é a ponte entre agora difícil e o futuro abundante. A programação da mente. Hill falava sobre autossugestão, repetição constante de afirmações, até que o subconsciente aceite como verdade. Agora imagine unir isso à fé em Deus. Quando você declara: eu sou guiado, eu sou protegido, eu prospero com propósito, minha vida está alinhada com a vontade divina. Você está reprogramando sua mente. E uma mente reprogramada muda comportamento. Comportamento muda decisões. Decisões mudam resultados. Prosperidade com propósito. Riqueza sem propósito gera vazio, mas prosperidade alinhada com Deus gera impacto. A verdadeira abundância não é apenas acumular, é crescer para servir melhor, é prosperar para ajudar mais, é conquistar para inspirar. Quando sua prosperidade tem propósito, ela se sustenta, porque não nasce da ganância, nasce da missão. A escolha diária. Fé não é um evento, é uma decisão diária. Todos os dias você escolhe confiar ou temer, acreditar ou duvidar, avançar ou recuar. A fé não elimina problemas, mas elimina o desespero diante deles. E uma mente sem desespero encontra soluções. O segredo final. O verdadeiro segredo não é apenas acreditar que Deus pode, é acreditar que Ele quer. Quer que você prospere, quer que você tenha saúde, quer que você viva com abundância. Mas essa abundância exige alinhamento, exige constância. Fé sem ação é ilusão, mas fé com ação é transformação. A fé em Deus não é fuga da realidade, é fortalecimento para enfrentá-la. É a raiz invisível que sustenta a árvore da prosperidade. Napoleon Hill ensinou princípios mentais, mas por trás deles está algo ainda mais profundo. A convicção de que o ser humano, quando alinhado espiritualmente, desbloqueia um poder extraordinário. E esse poder não é barulho, é silêncio confiante, não é desespero, é certeza tranquila. Quando você entende isso, prosperidade deixa de ser sorte, abundância deixa de ser acaso, saúde deixa de ser milagre e passa a ser consequência. A pergunta não é se Deus pode transformar sua vida. Você está disposto a acreditar, mesmo antes de ver? Talvez você tenha chegado até aqui porque precisava ouvir isso. Talvez algo dentro de você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar no próprio esforço, cansado de carregar pesos invisíveis. Mas existe uma verdade que ecoa no silêncio. Você não está sozinho. A fé em Deus não é apenas crença, é posicionamento. É decidir que, independentemente do caos externo, sua confiança estará firmada no alto. E quando essa decisão é tomada, a mente se fortalece, o espírito se levanta e a realidade começa a se reorganizar. Lembre-se do que Napoleon Hill ensinou. A fé é um estado mental, e todo estado mental pode ser cultivado, mesmo quando tudo parecer contrário, porque a prosperidade começa invisível. A abundância nasce no espírito. A saúde floresce na paz interior. E tudo isso começa com uma escolha. Neste exato momento. Se essa mensagem falou com você, espalhe essa energia. Porque alguém, em algum lugar,
está precisando ouvir exatamente o que você ouviu agora. Se você acredita que Deus está preparando algo maior na sua vida, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que possa fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reacender a esperança. E nos comentários, deixe uma palavra, uma declaração, uma frase de fé. Eu escolho confiar. Ou escreva aquilo que você deseja manifestar com fé e propósito. Porque quando você declara, quando você acredita, você transforma. E quando você confia em Deus, você desbloqueia a prosperidade. Que a sua fé seja maior que o seu medo. E que a sua próxima fase seja marcada não pela dúvida, mas pela certeza. Nos vemos no próximo vídeo.